paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Antes de eu entrar em cada tópico e subtópico da nossa lição de hoje, quero convidar você, se é a primeira vez que tem assistido o nosso vídeo, acesse ali o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça a sua inscrição ali, ative o sino de notificações. E você que já nos acompanha, por favor, pode aí continuar então compartilhar os nossos vídeos. Bom, a nossa lição de hoje é a lição de número 4 e ela traz por título a atualidade dos dons espirituais. Então, a nossa lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais, uma lição muito importante e interessante para a igreja. Tenho certeza aí que Deus tem algo muito valioso para nos ensinar nesta lição. Bom, o nosso textuário ele está em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 4, que nos fala o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, o que devemos praticar, a verdade prática desta lição, nos fala o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo, ou o batismo no Espírito, e os dons espirituais. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11. E os nossos objetivo geral dessa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais, ou seja, que esses dons eles estão na atualidade, eles são atuais. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais, e o terceiro é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Antes de eu entrar em cada um dos tópicos e subtópicos, eu quero fazer uma introdução breve referente à nossa lição de hoje. Então, a nossa aula de hoje ela vem falar sobre os dons espirituais, mas com o intuito de afirmar que eles são atuais e fazem parte da igreja. Então, por mais que a igreja ela seja humana, ela é humana, ela é formada por pessoas, a igreja ela também é espiritual, né? E a sua cabeça, a cabeça da igreja, o corpo, no caso, é Cristo. Então, os sinais de Deus, eles devem acompanhar aqueles que se dispõem a pregar a Cristo e anunciar o seu reino, como está relatado lá em Marcos, no capítulo 16, do verso 17 ao 18, que nos fala: e estes sinais seguirão aos que creem. E logo em seguida, temos ali uma série de sinais e maravilhas que acontecem, né? Então ele fala que em meu nome expulsarão os demônios, né? Curarão os enfermos, né? Pisarão em serpentes e escorpiões, e se beber algo mortífero não sofrerá dano algum. Isso indica que Deus, ele, por meio do teu Espírito Santo, tem concedido autoridade e poder aos seus, aqueles que se dispõem a levar a palavra. Então nós sabemos que tudo é realizado pelo poder soberano de Deus, pois quem opera é Ele. Mas nós, como igreja, nós participamos disso como vasos na mão daquele que tudo pode, né? O poder concedido por Deus, aqueles que o seguem e o pregam, não deve ser usados como uma autopromoção. Então, esse poder que é dado, né, esse poder que é outorgado àqueles que desejam anunciar o reino do Senhor, eles de maneira alguma eles podem usar isso como
algo para se promover, né? Ou seja, os dons eles não devem ser usados como autopromoção. Então os dons são dados para a edificação da igreja, para que ela cresça saudável e as necessidades de seus membros sejam sanadas e que o nome de Cristo seja proclamado, né? Então, quando falamos sobre os dons espirituais, o pastor Hernandes Dias Lopes ele afirma o seguinte, que nós podemos encontrar pelo menos 4 grupos de pessoas ou 4 posições diferentes na igreja referente aos dons espirituais. A gente pode encontrar o grupo dos sensacionistas, né? Podemos também encontrar o grupo dos medrosos, né? ou essa ideia, esse pensamento. Temos também aí o grupo dos ignorantes e, por fim, aqueles que creem na atualidade, ou seja, de que os dons espirituais estão em nosso meio atuante, né? Manifestando o poder de Deus. Então, os dons espirituais é uma realidade, então, que sempre esteve com a igreja, em sua origem, né? Desde a sua origem. Esses mesmos sinais estiveram com os profetas e devem ser usados também em nossos dias. Então, o reino de Deus, quando ele é anunciado, e o reino de Deus ele é anunciado quando se prega. O reino de Deus é anunciado quando se prega e também por meio das operações dos dons espirituais. Bom, feitas essas considerações bem breves, nós vamos entrar no tópico de número 1, que traz por título a necessidade dos dons espirituais. Eu também vou estar falando dos seus sub-itens no decorrer da nossa lição aqui. Por que é necessário orientar a igreja sobre os dons espirituais? Né? Então, primeiro ponto, porque é algo que provém de Deus. E somos igrejas e cremos nele, é importante falarmos dos dons espirituais, né? Para que a sua igreja usufrua desses dons para o crescimento saudável de todo o corpo, né? Digo sobre todos os fiéis que fazem parte da igreja, e dos novos adeptos que entrarão à fé e participarão e serão membros também deste corpo. Segundo, uma igreja dotada de dons, né? E esses dons sendo aplicados para o avanço e a propagação do reino de Deus, pode ser até redundante, né? Mas eu preciso sempre frisar isso, que o dom é para o crescimento da igreja e o avanço do reino de Deus, né? Então, quando esses dons estão sendo aplicados para esse propósito, né, isso indica que a igreja ela está coesa em um mesmo propósito. E nós podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao 44, que nos fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a igreja crescia, a igreja havia sinais, maravilhas, porque tinha essa coinonia, essa união, um propósito único. Então o propósito, e agora falando da lição, né, o propósito da lição, ela vai seguir a mesma linha de visão que Paulo teve quando ensinava aos irmãos ali de Corinto sobre os dons espirituais no capítulo 12. Então, contudo, nós podemos ver que eles possuíam muitos, ou até mesmo todos os dons. Eu digo da igreja de Corinto. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 7, nós lemos isso, né? Porém, no capítulo 12, o apóstolo dos gentios ele vem exortar, ou seja, ele vem trazer um ensinamento para a igreja. Então ele já vem mostrando, porque a igreja de Corinto, a gente sabe, tinha vários problemas, dentre deles é esse entendimento sobre os dons espirituais. Então ele exorta para que eles não sejam ignorantes
sobre os dons. Ignorância ali, quando Paulo ele vem falar de ignorância, não era sobre o desconhecimento da existência dos dons, né? Então as pessoas entendem a ignorância como não ter esse conhecimento. A ideia ali não é essa, a ideia é a seguinte, que eles não deviam ser ignorantes na maneira de como fazer uso desses dons. Então, a lição de hoje ela tem a finalidade didática de mostrar que todos os dons provêm de Deus, já falei, vou falar várias vezes, e que possuem um propósito. Os dons provêm de Deus e que esses dons possuem um propósito. Primeiro, de anunciar o reino dele, o reino de Deus, além de promover entre os da fé, os domésticos da fé e os que adentrarem a essa fé, um crescimento real e abundante em Deus. Outro ponto importantíssimo a ser colocado é que os dons espirituais não devem, de novo, ser usados para a promoção humana, como se a pessoa que foi um instrumento de Deus para aquele sinal, aquela maravilha ou qualquer outra atuação, né? Que ela não venha achar que ela possui algum poder. De fato, ela não possui, porque o poder provém de Deus, né? Então, isso não é verdadeiro. O poder ele pertence a Deus. Ele é quem opera. O milagre quem faz é Ele, não é? É Ele. E toda a honra é para Ele. Então, quando o Senhor, isso é importante também dizer, quando o Senhor Jesus ele envia os discípulos, né, e também os outros 70 para anunciar o reino, ele mesmo indica que tudo o que eles fizeram foi devido à autoridade que o próprio Senhor Jesus colocou sobre eles naquele momento. Nós lemos ali em Lucas no capítulo 10 e no verso 19. Nós lemos assim, ó, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. Então, não está sobre o homem, mas é um dom, é algo dado por Deus com um propósito divino de anunciar o reino e de fazer a igreja crescer saudável. Vemos então que os dons não podem ser distribuídos pelos homens, fato, porque vem de Deus, vem da graça de Deus, e nenhum homem ele tem competência para esse feito. Então, de novo, é dado por meio da graça de Deus aos homens para um propósito divino. No exemplo de Eliseu, Eliseu curou Naamã, não pediu nada em troca, pois o propósito ali era divino e especial. Eliseu sabia disso, né? Então, olha só, Naamã, o inimigo do povo israelita, ele pôde ver que é um Deus maravilhoso, que opera maravilhas. Nós vamos ver isso aí lá em 2 Reis, né, no capítulo 5, do verso 14 a 16, ele nos fala assim, então desceu, no caso Naamã, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, no caso Eliseu, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Estou, no caso Naamã insiste, né? Estou aqui com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Esse ato de Eliseu é o que o Senhor espera de sua igreja, né? Então, por essa razão, há necessidade de ensinar sobre os dons e mostrar da sua necessidade nos tempos de hoje, que os dons, eles são atuais, né? Citando de novo Hernandes Dias Lopes, ele vai definir os dons da seguinte forma, que os dons espirituais é para ajudar alguém, fazer algo a alguém, trabalhar por alguém e realizar alguma coisa por alguém. Não é uma espiritualidade intimista e subjetiva. O dom sempre está se desdobrando em trabalho,
ação e realização em benefício de alguém. A finalidade dos dons é a realização de alguma obra e ajuda concreta a alguém. E isso que vemos no exemplo de Eliseu, e podemos pegar vários exemplos na Bíblia, isso vai estar bem intimamente ligado com o que está em Mateus no capítulo 10, no verso 8. Nós podemos ver isso, que o sentido de dizer que os dons é uma necessidade. Antes, só quero citar aqui, lá em Mateus, no capítulo 10, verso 8, o que fala, no versículo, no caso ali, então Mateus 10, 8 fala assim: de graça recebestes, de graça dai. Então é o que Eliseu promove, é isso que aquele que entende que o dom, o poder, a virtude não é dele, então ele faz sem esperar nada em troca, como no caso de Eliseu, e é o que Deus espera da sua igreja hoje. Nós estamos falando sobre necessidade. Então, o sentido de dizer que os dons são uma necessidade, isso quer nos indicar que os dons não podem ser postos de lado. Então, isso que é necessidade. Então, o nosso pastor, comentarista da revista, ele quer colocar essa ideia de que os dons não podem ser postos de lado. Por isso que é dessa necessidade. Ok? Então, eles não podem, de maneira alguma, ser colocados de lado, pois eles são essenciais, fazem parte da Igreja de Cristo. E alguns, em nossa época, diferentemente dos irmãos da Igreja de Corinto, acabam sendo ignorantes sobre os dons, pelo seguinte fato: eles não verem mais esses dons na igreja, porque nunca viram esses dons na igreja. Isso é um problema. Enquanto os irmãos de Corinto não sabiam como usar, algumas igrejas ou muitas igrejas acabam sendo ignorantes por não conhecer, por não ver, porque não se manifestam esses sinais na igreja. Obviamente que, de novo, tudo é pelo poder soberano de Deus. Mas se somos igreja, isso é algo comum que deve acontecer, porque Deus se faz presente naquele lugar. Há uma posição teológica chamada cessacionismo. Ela é bem difundida na grande maioria das igrejas reformadas. E essa posição prega que os dons espirituais só foram realidade no período dos apóstolos e que, após isso, esses dons cessaram. Eles dizem que até acreditam em milagres, mas que essa questão dos dons só foi naquele período. Mas sinto dizer que isso é uma heresia, porque a Bíblia afirma que os dons ainda existem e que devem ser usados. Então, de modo nenhum, isso não é uma visão que a Assembleia de Deus, que nós pentecostais temos ou cremos. Os dons estão aí, está sim. A questão se eles existem, por que não acontecem? Não é porque Deus mudou, mas sim porque alguma coisa naqueles que se dispõem a fazer essa obra não está muito correto conforme o Senhor o pede. Paulo encoraja a igreja a buscar os dons, lá em Coríntios, no capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 12, 31, dizendo: buscar com zelo os melhores dons. Em uma outra tradução, nós lemos assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Olha que interessante. E a ideia aqui não é categorizar dons maiores nem dons menores, ok? Também a ideia não é entender que um irmão seja maior ou melhor do que o outro. Não, a ideia não é essa. Quando ele fala em busquem os melhores dons, com a seguinte ideia: busquem os dons que sejam mais úteis naquele momento para ser usado em benefício do próximo e do reino. Esta é a ideia. Não é? Há irmãos que entendem que existem dons maiores do que outros. Aqueles que falam em línguas acham que tem uma super espiritualidade do que outros. Não, é um dom dado por Deus e tem um fim, tem um propósito, de edificar a si mesmo e ter essa ligação do homem e Deus.
né? O melhor dom de profecia. A ideia também não é essa. Todos os dons são úteis e Deus concede a cada um para aquilo que for necessário e útil. Não há dom maior nem menor. Paulo faz a comparação do corpo. Todo membro tem o seu valor e é útil. Obviamente que referente ao dom e referente também à questão do exemplo que Paulo dá sobre o corpo, alguns ficam mais em evidência, mas todos são importantes e têm o mesmo valor para com Deus e para a sua obra e para com o seu reino. Bom, entrando no tópico 2 e já também seguindo para o tópico 3, a função dos dons espirituais, né? Então, qual que é no caso aqui a função dos dons espirituais? E a gente pode até mudar esse título, ao invés de colocarmos as funções dos dons, nós poderíamos colocar a serventia dos dons espirituais, só para a gente entender de uma maneira didática, né? Então, se falamos de sua necessidade, no tópico 1, é importante entendermos sua serventia, ou seja, a utilização desses dons. Então, no verso 7 do capítulo 12 de Coríntios, nós lemos assim, na versão NVI: a cada um, porém, é dado, né, a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, afirmando novamente que o dom é para a coletividade. Então, os dons são dados a cada membro do corpo. Todos os crentes convertidos e salvos em Cristo possuem pelo menos um dom, com a finalidade de edificar, ou seja, erguer, elevar, desenvolver e aperfeiçoar o corpo de Cristo. Como já foi dito, o benefício dos dons não deve ser próprio e pessoal, mas deve ser usado para o coletivo, né? O teólogo Lawrence ou Richard, ele afirma o seguinte, que os dons eles são expressão do Espírito Santo através do crente, e eu também creio nisso, né? Pois, como já dito, todo crente convertido que conhece o Senhor Jesus como seu Senhor, ele vai ter pelo menos um dom, né? Ele está intimamente ligado com Deus, né? Um ponto a se dizer bem interessante, quando falamos de senhorio, de comunhão, no período de Paulo, afirmar que Jesus era seu Senhor, dizer que Jesus é Senhor, ou seja, que Jesus era Kyrios, a pessoa ela estava entregando toda a sua vida a Ele. Era uma expressão muito forte na época de Paulo, dizer que Jesus era Senhor, porque essa nomenclatura, esse título, Kyrios, nesse período em que Paulo escreve essa carta, era um título dado tão somente para o imperador, né? Então, dizer que Jesus é Senhor era algo muito sério, muito importante ali no período de Paulo, referente a Cristo. Quando alguém falava isso na igreja, Paulo orienta, ensina que alguém só pode dizer isso pelo Espírito Santo de Deus. Então, é muito sério dizer que o Senhor é seu Senhor. E, de mesmo modo, eu creio nos dias de hoje. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou entrando nesse ponto? É porque toda essa narrativa de Paulo sobre os dons, ele quer orientar e ensinar a igreja, ele quer definir o que de fato é verdadeiramente espiritualidade. Nós sabemos então, nós lemos também esse mesmo capítulo que Paulo fala, olha, quando vocês eram ainda, viviam no paganismo, vocês estavam sem Cristo, vocês eram guiados pelos deuses mudos. E a ideia que se tinha nesse período entre os pagãos é que todos aqueles que estavam próximos de Deus e tinham seus oráculos, eles
entravam em transe, em êxtase, saíam de si, eles achavam que isso era espiritualidade, e de fato não é. Então Paulo quer orientar para esses irmãos e quer dizer, olha, espiritualidade é isso aqui, ok? E aí então ele começa a ensinar e orientar a igreja. Então ser espiritual na visão bíblica não é fazer ou falar em êxtase, né? Como eu citei, como era o costume dos pagãos. Não estou de maneira nenhuma negando o dom de línguas, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é a ideia que os pagãos tinham e que o povo de Corinto estava tentando levar essa mesma prática para a igreja, e Paulo começa a orientar dizendo, olha, tem que ser assim, assim e assado. Não é? Paulo mostra o que é ser espiritual, porque ele deseja eliminar esses erros que estavam adentrando a igreja, né? Essas falhas que os irmãos estavam cometendo em fazer o uso dos dons espirituais. Havia até disputa. Isso não pode acontecer. Os dons, eles são diversos sim, mas eles de fato são úteis. Aqui estamos já entrando no tópico 3, os dons eles são diversos, mas são úteis para o corpo da igreja, né? Para a igreja que é esse corpo. Então nenhum dom é maior ou melhor que o outro, né? Como, de mesmo modo, nenhum membro do corpo pode pensar em ser maior do que o outro ou ser assim. Um ponto a se dizer é que cada crente cada crente representa uma representação de um ministro, ok? Então eu digo isso sobre seu papel em auxiliar no crescimento do corpo, porque cada crente possui uma habilidade com a qual ele pode contribuir para o bem-estar dos outros. Então, por mais que haja diversidade de dons, sua origem e sua função são únicas. A origem lhes provém de Deus. Para o quê? Uma finalidade útil para a comunidade, né? E não de um meio de promoção para alguém ou angariar valores para si. Então, para nós já entrarmos na conclusão, né? Se cremos em Cristo e sabemos, por meio de sua palavra, que Ele não mudou, logo os dons que dele provém são realidades, né? Esses dons são realidade para todo aquele que nele crê. Então a igreja aqui na terra, ela deve ter a ousadia de buscar constantemente os dons por meio da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois esses dons eles são necessários, ou seja, eles são úteis, eles não podem ser postos de lado, né? Eles são muito úteis para a igreja, para que a igreja venha avançar, pois a luta a qual nós temos aqui na terra, ela não é uma luta contra a carne e sangue, mas é uma luta espiritual. Só podemos vencer o mal deste modo, por meio do poder de Deus e por meio dos dons espirituais. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar a todos. Foi um grande prazer e um forte abraço.